com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fale ao nosso coração. A palavra do Senhor tem tudo o que nós precisamos. E é por isso que nós estamos aqui, para sermos alimentados pela Tua palavra, Senhor. Assim, crendo que de uma forma especial o Senhor já está nos abençoando, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Amados, eu considero o livro de Jó um dos livros mais fascinantes que a gente encontra na Bíblia, que é uma história extraordinária. Eu gostaria que um cara como o Spielberg pudesse produzir um filme sobre essa história, porque é uma narrativa tremenda, uma poderosa experiência com Deus. Você que já leu, eu convido você a reler. Você que nunca leu, leia. Porque eu duvido alguém que de repente assim questione por que às vezes coisas ruins acontecem com gente boa, depois que lê o livro de Jó, ela não mude de opinião, irmão Roberto, que é algo muito especial. É algo muito especial. Mas eu não vou falar sobre o livro todo de Jó. Tenho oportunidade aqui, de repente, de em outros momentos até trazer um estudo sobre isso, uma coisa mais aprofundada. Mas quando eu estava orando a Deus por uma palavra hoje para a nossa vida, palavra de vitória, veio esse prelúdio aqui, que antecede, que começa aqui toda uma trajetória de sofrimento terrível na vida de Jó. Para quem não conhece, Jó, diz o próprio livro, ele era um homem íntegro, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Pense num homem de Deus. Era Jó. Adorava a Deus, sacrificava a Deus. Ele tinha tanto temor a Deus que ele oferecia sacrifícios a Deus por ele e até pelos filhos dele. Vai que os filhos fizeram alguma coisa errada, ele já se adiantava com Deus. E tamanha atitude chama a atenção de Deus. E Deus, meio que numa reunião lá nas regiões celestiais, Satanás estava por lá também, né? E aí disse: olha lá, vocês viram meu filho Jó, como ele me adora? Como ele é um homem bom? Como ele é um menino que, sabe, me ama mesmo? Aí Satanás diz o seguinte: também você dá tudo para ele? A vida dele é só vida boa, rico, cheio de posse, fazendeiro. Também aí é fácil te adorar. Quero ver se ele perder tudo. E Deus diz: ah, é? E sem Jó saber, sem Jó saber de nada, ter consciência de nada, o Senhor vai provar a Satanás que Jó é servo dele. E permite que Satanás tire tudo de Jó, menos a vida dele. Quem conhece a história sabe o que aconteceu. E aqui, logo após ele perder seus rebanhos, perder sua fazenda, perder seus filhos, o último toque aqui foi a saúde. Diz que veio uma espécie de uma lepra, uma ferida da cabeça, né, irmão, até o pé, uma chaga viva. E ele se raspava se coçava com caco de telha, não conseguia vestir uma roupa, porque ter sido em ferida, você sabe o que é que acontece, né? Então ali diz o texto mais adiante que a carne
de Jó estava apodrecendo, tinha mau cheiro. E diante desse quadro, a esposa dele chega para ele: meu irmão, você ainda está aí orando, é? Você ainda está adorando esse Deus desse jeito? Amaldiçoe logo Deus e morra. E aí você viu aqui, mulher, você está falando como uma insensata. Você não está entendendo. Tem gente que fala tão mal da mulher de Jó. Eu não falo mal dela, não. Eu consigo entender a mulher de Jó. Sabe? Imagine ver o sofrimento do marido. Naquele momento, ela também, por não compreender, amados, ela sofria com o sofrimento do marido. E ele, com essa sabedoria, disse assim: mano, mulher, a gente recebe o bem, a gente aceita o bem de Deus, e a gente não vai aceitar o mal, não é? E a palavra diz que em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aí, amados, vem uma questão, sabe, pra gente, como eu disse o texto, o título é Vivendo e Aprendendo. O que a gente aprende aqui com isso? O que a gente consegue tirar de lição para a vida da gente? A respeito de dor, a respeito de sofrimento. Como é que a gente lida com isso? Nós hoje fechamos um ciclo de 12 dias de oração. Quem está no propósito aí? Né? E agora estamos preparados, revestidos aqui debaixo da graça de Deus, do Espírito Santo, para trabalhar esse ano. Mas nós sabemos que tudo pode acontecer. O coração está cheio de alegria? Está. Está cheio de esperança? Está. Mas podem ser, de repente, que aconteçam situações que venham colocar a nossa fé à prova. E aqui, amados, vamos dizer o seguinte, que aqui está a medida de separação de quem confia em Deus e de quem não confia. De quem é realmente um adorador do Senhor e de quem não é. De quem é fiel a Deus e de quem não é. A medida é essa. É a dor, é o sofrimento. Como a gente lida com isso? Como é que a gente enfrenta isso? Sabe, amados, essa palavra é tão necessária, porque a gente está vendo o avanço da humanidade e a gente percebe cada vez mais pessoas que não são devidamente preparadas para lidar com o sofrimento. Diz no popular, a gente tá vendo uma geração Nutella, né? Diz aquele missionário, o Breno Oliveira, ele diz que o problema do mundo começou quando o metiolate deixou de arder. Quem aqui alcançou o metiolate que ardia? Aquilo ali parecia que foi feito no inferno, não é não? Assopra, assopra, assopre. Não sei o que. Assoprava era pior. Quem sabe o que é deixar metade do joelho no chão numa queda e a mãe vir com aquela pá nojenta, né? Que é na ferida e no lá dentro. Na ferida e lá dentro. Eu acho que eu vi Jesus umas 2 vezes de dor assim. Jesus, lá. Hoje não arde mais não. Porque não pode, neném não pode chorar. Neném não pode sofrer. Não pode. Um bebê hoje, se der um grito, meu Deus do céu, o mundo acaba. Mas por quê? E aí o que é que acontece? Cada vez mais pessoas despreparadas. Elas querem alcançar algo em Deus, elas querem crescer, elas querem melhorar e não sabem que para isso vai ter momentos assim e outra. Virão situações muitas vezes que a gente não vai nem entender, porque tem outro problema desses outros tipos de crente. Como é que eu estou na igreja? Como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu oro? Como é que eu sou fiel a Deus e acontece tanto problema na minha vida? Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas complicam. Parece que quanto mais eu me apego, mais vem problema. Quer saber? Isso não dá para mim não. Chega de sofrer.
Sofrimento não é de Deus, né? Mas o que é que a gente aprende aqui, amado? Sabe? Se a gente conseguir compreender a essência aqui dessa prova de Jó, ô meu irmão, minha irmã, pode preparar o coração que você vai vencer. Uns 4, né? Vão vencer, né? Quem vai vencer aqui, igreja? Mas o que é que eu preciso então aprender aqui? Veja só. De cara, porventura, se a gente tiver algum mérito, se porventura tivermos algum mérito na vida, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, se porventura a gente tiver algum mérito, isso não significa que a gente está isento de sofrimento, não. Estar na igreja não significa que aqui tem um campo de força que vai proteger você. Não. Jesus diz em Mateus 5,45, a parte B diz assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama a chuva sobre justos e injustos. É para todo mundo. Então não se trata de, eu sou uma pessoa boa, então eu não sofro. Não, o sofrimento é para o bom, o sofrimento é para o mal. Aliás, a Bíblia vai dizer que nesse mundo, ele diz assim, esse mundo jaz do maligno. O próprio Jesus já advertiu lá atrás, a gente lembra, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então eu tenho que me lembrar dessas coisas. Eu tenho que ter consciência dessas coisas. Eu preciso ter maturidade para interpretar isso para a minha vida. Faz parte, igual Jó. Minha irmã, a gente recebe o bem de Deus. E se Deus liberar o mal? Deus vai deixar de ser Deus? Nós vamos deixar de amar a Deus por isso? Né? Quer dizer que a gente só adora a Deus quando está tudo favorável? Que Deus só é bom na nossa vida quando está tudo do jeito que a gente quer? Quando as coisas saem do controle e a gente não quer mais saber desse Deus? Vai procurar uma outra igreja melhor? Vai procurar um pastor que fale o que a gente quer ouvir? É assim que funciona? Não. A maturidade e a sensatez de Jó faz enxergar isso. Isso é a palavra, amados. Amém? Uma outra coisa, escute, viu? Olha, é preciso a gente lembrar, e quem não sabe, guarde isso no teu coração. Deus tem propósito em todas as coisas. Nada acontece de uma forma aleatória na nossa vida. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, mas existe uma característica de Deus chamada onisciência. Ele sabe de todas as coisas, e para cada ação nossa, Deus tem já uma contingência, uma resposta. Vamos viver as consequências das nossas escolhas, mas em tudo isso, Deus vai ter um propósito. Jó, no comecinho, não estava entendendo nada. O que ele sabia é o seguinte: era um homem fiel a Deus. E de repente desabou a vida dele. Vieram amigos dele para visitar de longe, porque ele estava fedendo, e começava a dizer: Jó, isso deve ser algum pecado na sua vida. Confessa esse pecado, rapaz. Isso aí é problema que você tem, fale. E não era. Amados, Jó chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas ele não estava ali, Senhor, não estou, sabe? Não estou processando direito isso. Só no final, já vou dando um spoiler, né? É que ele vai entender qual era o propósito. Deus queria provar para Satanás que Jó era um verdadeiro adorador dele, servo dele, e ao mesmo tempo provocar nessa prova, nesse teste, mostrar para Jó que ainda faltava alguma coisa a mais nele, mesmo com tanto cuidado. Quando ele próprio confessa lá no capítulo 28, que depois que ele fala com Deus, Deus responde. Diz para o seu irmão: toda vez que você fala com Deus, Deus te responde. Diga assim: responde mesmo, viu? E aí, diante de uma resposta de Deus, que você vai ler lá, ele vai dizer o quê? Senhor, bem sei eu que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Antes, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora
eu conheço o Senhor face a face. Olha o propósito. Para algo bom. Paulo vai dizer em Romanos 8:28, coloca aí por favor. Sabemos que Deus age aonde? Em todas as coisas. Para quê? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando ele fala que Deus age em todas as coisas, eu canso de falar isso aqui, é todas. É no bem e é no mal. É quando está bom e também quando está ruim. O sofrimento tem sempre algo para nos ensinar. A dor tem sempre algo para nos ensinar. As pancadas que a gente toma tem sempre lições poderosas para a nossa vida. Tudo isso faz parte de um processo que vai colaborar para o nosso bem. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Te ama demais. E quer ver você provado e aprovado. Não se trata de um Deus sádico que vai judiar os filhos para ele aprender. Não. Há um propósito em todas as coisas. Estamos falando, escute, de um homem fiel e temente a Deus. E nós que estamos no processo ainda, que estamos debaixo da misericórdia. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Você entende aí? E nós, o que é que a gente diz? Estamos num processo. E tudo vai colaborar para o nosso bem. De alguma forma, essa dor, essa ferida, ela vai trabalhar no seu coração para te preparar, para te fortalecer. Deus tem filhos fortes, filhas fortes, preparados para a batalha. Amém, amados? E outra última lição aqui que a gente aprende, vale lembrar, Deus é justo e Deus é fiel. Você pode dizer comigo, Deus é justo e Deus é fiel. Você que conhece o livro de Jó, Jó morreu, irmãos? Morreu nada. Em todo tempo, no momento mais difícil, Jó estava ali. Ele não sabia, mas Deus estava ali. Vai, meu filho, estou com você. Aguenta firme. Não escuta esses meninos não, eles não sabem o que eu estou falando. Deixa comigo. Deus é justo. Deus é fiel. Ele cuida. Ele não é perverso. Sabe quem é perverso? É o diabo. Vê que sede terrível, né? Imagino quando Deus disse, libera, você só não tira a vida dele. Olha o que o diabo fez com Jó. Matou todos os filhos dele. Acabou com todas as posses dele. Acabou com a saúde dele, seus. Meu Deus ali. Você que está passando por algum momento difícil, você que está enfrentando alguma luta na sua vida, o Espírito Santo trouxe aqui nessa noite para lembrar para você o seguinte: Deus é justo e Deus é fiel. Ele sabe e conhece o nosso limite. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possais suportar. Deus é justo e Deus é fiel. Isso significa que se Ele permite algo de ruim ou algum sofrimento, é por Ele mesmo nos conhecer. Ele sabe que nós temos capacidade de suportar. Só se a gente não puder, e Ele sabe quando a gente não pode, Ele vai dizer, agora é comigo. Agora eu boto minha mão. Enquanto você puder, você vai passar por isso. Você vai enfrentar isso. Escute, Deus acredita em você. Deus acredita na sua capacidade. Deus acredita no seu potencial. Pense nisso.
Ele não, é como, daí eu acredito que surgiu até aquele ditado, né? Ele vai dar sempre o frio conforme o cobertor, nem mais nem menos, porque seria uma injustiça. Deus não quer matar os seus filhos, pelo contrário, Ele quer que seus filhos vivam, amadureçam, cresçam, para que o nome dEle seja glorificado, sabe? Então, meu irmão, minha irmã, para que a gente faça igual Jó, não peque com os nossos lábios, que a gente segure a língua na hora de murmurar e de reclamar, de perguntar a Deus por que isso está acontecendo. Não, simplesmente confiar. Olhe, nesse exato momento, creia nisso, há um processo de Deus acontecendo na sua vida. Ele está trabalhando ali, torcendo por você. Ele libera. Aqui ainda não estava liberado não. Hoje a gente está na vantagem, Ângela. Hoje a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a porção mais íntima, Ele está com a gente. Está aqui, ó, testificando. Aguenta firme. Estou na sua vida. Me busque. Seja revestido. Provações virão, lutas virão. Coisas vão acontecer na sua vida. Mas isso faz parte. É para o seu bem. Não desista. Não desista, porque há algo muito poderoso de Deus para a vida da gente, sabe? Eu oro, eu busco a Deus, sabe? E eu peço muito a Deus, Senhor, libera aí a palavra para nós hoje. E Deus só vem assim comigo na minha vida, irmãos. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Eu louvo a Deus por isso. Deus é um pai que tem muito senso de responsabilidade. Um bom pai que tem senso de responsabilidade, ele não vai estragar seus filhos, não. Um pai, às vezes, né? Eu já passei por isso quando meu filho era pequeno. Quem aqui, um filho pequeno, viu o filho tomar uma queda e fez... Já fez com você? Pá! Como diz minha mãe, ficou estatalado no chão. A gente entra num desespero, né? Você já reparou que se a gente se espanta e corre, o menino se desespera a chorar, né, Vandinha? Chora. E às vezes, o menino caiu, pá, e você... Ele olha para um lado, vai para o outro, se levanta. Essa semana eu vi um vídeo, Ítalo, eu vou procurar, vou mandar para você. Tinha um morro, acho que tinha uns 6 metros, assim, morro de barro, interior. Um gurizinho do tamanho de Adriel, ou menor. O menino veio bolando de lá de cima. Você viu esse vídeo? Bolando, disse, valeu-me, meu Deus. Aí, como ninguém se espantou, frieza de quem estava filmando, a criança, bolando até lá embaixo. O menino viu que ninguém se espantou. Ele se levanta, irmão, ri, limpa e sai rindo. Todo melado, caiu lá de cima. Não teve nada com a criança. Às vezes a gente toma umas quedas assim, Deus até pensa em pegar, mas não vou pegar não, vai, desce, vai. Vai ser bom, vai criar anticorpos, vai criar resistência, vai aumentar a imunidade. Precisa acontecer, precisa. Ó, nesse mundo vai acontecer coisa boa, mas vai também acontecer coisa ruim. Deus vai permitir. Mas Deus não vai deixar de ser Deus porque Ele permitiu algo ruim. Ele sabe por quê. E o que precisa é ter essa maturidade de saber viver e aprender. Porque a gente é vivendo e aprendendo. E olha que a gente tem um livro de lições poderoso, né? Gente, se a gente estudar isso aqui, meu Deus, isso é bom demais, né, Aninha? A gente meditar como a gente faz, né? Isso é bom demais para a nossa vida. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Os méritos da gente não nos isentam do sofrimento, porque sofrimento vem para qualquer um. O Senhor tem propósito em todas as coisas, e Deus é justo, e Deus é fiel. Não vai permitir nada que a gente não suporte, não. Diz para o seu irmão, você aguenta, meu irmão, porque Deus te conhece. Ele sabe da sua capacidade. Quando você não puder mais, aí Ele entra com provisão na sua vida. Amém?
Glória a Deus. Você fica em pé um pouquinho comigo?